Boa noite a todos! Espero que estejam todos muito bem dispostos, espero que estejam a ouvir bem. Estão a dizer aos meus seguidores que estou a começar em direto, o live. Aqui já a Teresa foi a primeira a entrar, muitos parabéns, Teresa. Isto com os óculos tem que se ver, que eu já não consigo bem. Aqui muita gente a entrar, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um ano de Iman Connect. Iman Connect. O que é que aconteceu este ano? Que novidades é que eu vou ter para vos dizer? Boa noite também aqui ao Renato. Renato, em breve vamos estar juntos. Eu tenho aqui tudo anotado. Saludos de Madrid, que bien. Mari Paz, como estás? Como estás? Muy bien. Há tanto tempo que não nos vemos. O Rubem Fábio, olá, boa noite, tudo bem? A Carla, que penso eu que seja, não me engano, no Funchal, penso eu, a ver se eu digo algumas neiras, aqui a Vegas também. Muita gente a entrar, fico muito contente. Olá Maria, que tal? E aqui temos muita gente a entrar, efetivamente. Eu vou dar mais um bocadinho de tempo para vocês entrarem todos. Aqui o José Viana também. E vamos esperar mais do Funchal, eu não me enganei, eu sabia que era na Madeira, eu não me enganei. Temos também de João Pessoa o Rudney, olá João, ali do Brasil. Estive ali com o Guilherme Machado em Nova Iorque. Eu queria o Patrick, olá, tudo bem Patrick? Vamos estar também muito em breve em Évora, e já que falamos de Évora, temos a Remax de Évora também a aderir a este live. O Guilherme, olá Guilherme Carnicelli desde o Brasil. A ver, Guilherme, são 18 horas aí, não é? A ver se eu não me enganei no horário. Mas a ver se me estão a ouvir bem, a ver se me conseguem ouvir bem. Espero que sim. Não sei se estão a ver e estão a ouvir-me. A ver, boa noite a todos também aqui. O Guilherme, isso mesmo, do Brasil. Olá Patrick, eu pedia-vos, porque eu recebi agora uma indicação que estava com ligação fraca, e eu queria perceber se estavam a ver-me bem e se está tudo bem com vocês, porque de vez em quando isto tem aqui em casa de vez em quando aparecem aqui os cortes. Eu estou-vos a ligar desde casa. Queria mesmo saber se está tudo bem com o meu live e antes de começarmos. Eu vejo bem, escuto bem, diz o Patrick, ótimo. A Carla também está tudo ok. A Filipa está cortado, ok. A Filipa Pereira Coutinho, olá Filipa, está tudo bem. Disseram-me aqui, a ligação está fraca, exato, a ligação está fraca. Eu não sei se vou conseguir fazer alguma coisa em relação à ligação. Está tudo aqui, o Guilherme diz que está ótimo. Estou a ouvir e a ouvir bem, também tem muito a ver com a vossa ligação, não é apenas com a minha. Bom, eu acho que já demos aqui, olá Filipa, tudo bem? Demos aqui já algum tempo, eu vejo bem, ouço bem, diz a Andreia Vidal Cordeiro, portanto, se não me engano, a Andreia está em Viseu, se não me engano, a ver se ela me... Portanto, há pessoas de todo lado, aqui também a Joana Sousa, olá Joana, está tudo bem? Joana, estive em Nova Iorque com o Vasco e com a Patrícia, não sei se conheces, não sei se sabes quem são, mas estivemos a compartilhar a nossa viagem também com a Lince Real Estate. E eu acho que já temos algumas pessoas, dei as boas-vindas e pronto. E como é habitual, eu todos os anos, pelo menos os últimos 5 anos, tenho ido sempre, aqui desde a Venezuela, uma pessoa da Venezuela, da Odília, tenho ido sempre ao Iman Connect. E é engraçado, porque cada vez que eu vou, eu digo sempre isto. Este ano é a última vez, porque quero mudar, quero ver outras coisas, quero ver coisas diferentes, e não vão acreditar. Todas as vezes que eu vou, não consigo fazer com que seja a última vez. Ou seja, vou-vos já dizer que em 2026 vou estar no Iman Connect em Nova Iorque, vai ser em fevereiro, e se eventualmente alguém que se quer juntar a mim, pois estejam à vontade, é uma questão de combinarmos. Este ano tivemos 10 portugueses, que é inédito. Eu posso dizer que os primeiros Iman Connects que eu fui, estava sozinho. Depois houve um que eu encontrei lá, o Ricardo Sousa, éramos 2 únicos, digamos, portugueses no Iman Connect, e este ano tivemos, diria eu, o maior número de participantes. Tivemos 10 pessoas de Portugal, de pessoas diferentes, de mercados diferentes, de empresas diferentes, mas com a mesma ideia, a mesma missão, a mesma vontade, que é o conhecimento. E eu queria logo começar por aqui.
o Women Connect não é um evento de propaganda, um evento de publicidade de uma marca, um evento de uma marca, uma convenção de uma marca. Não tem marca. E isto é uma das coisas que a mim me agrada imenso. A ideia aqui é unicamente a obtenção de conhecimento e principalmente de partilha desse conhecimento. Aliás, o termo partilha ali não é, obviamente, há networking, que as pessoas depois eventualmente poderão fazer negócio, mas o termo mais importante é a partilha. E tem uma especificidade ou algumas especificidades. A maior de todas, para vocês perceberem bem, é que cada participante que vai falar ou que tem o seu tempo em palco tem apenas 20 minutos para falar. Melhor dizendo, tem apenas 19 minutos para falar. O que quer dizer que toda a parte de quem sou, o que eu faço, de onde venho e talvez uma história, não existe no Women Connect. Portanto, no Women Connect as pessoas já sabem quem é a pessoa, há um título, há uma introdução e há logo a ideia de transmitir o conhecimento. O conhecimento pode ser transmitido através apenas de uma palestra, se quiserem, mas principalmente o que existe são talks. Ou seja, temos em palco no mínimo 2 pessoas que vão falar sobre um determinado assunto. Ou então 3 e às vezes até 4. Depois existe uma coisa muitíssimo interessante no Women Connect, é que além desta base que é o evento em si, depois existem, durante um determinado período, há algumas partes que são em simultâneo. E aí é que temos alguma pena, porque há tanta coisa boa que queríamos ver e que está em simultâneo no outro. E este ano, como sempre, todos os anos, eu tive que optar por determinadas coisas. Por exemplo, houve uma tarde só dedicada a brokers, com várias sessões de 20 minutos só para brokers, e também houve uma tarde só dedicada a agentes. O evento é de 3 dias, digamos 2 dias e meio, porque a última parte é uma parte completamente, como é que se diz, enfim, final, o último dia acaba normalmente à 1 e pouco mais. Os outros dias não, acabam às 4h30, 5. Vocês vão ter 4h30, 5 é cedo, não é nada cedo, porque começam todos às 9. Aliás, eu estou lá desde as 8. Muito networking. E depois existem algumas sessões interessantes, como por exemplo, Meet the Leaders. Meet the Leaders é não perder. Todos os líderes, e atenção, que líderes é que estão? Estamos a falar do CEO do Zillow, do CEO da NAR, do CEO do The Agency. O ano passado tivemos o CEO da XP, da Compass, ou seja, estamos a falar de líderes de topo que estão disponíveis em uma mesa como esta, de sentar-nos connosco e poder falar do que nós queremos. As perguntas que nós quisermos, eles estão lá para falar, para fazer uma talk, mas privada. E, portanto, aquilo tem acesso a toda a gente. Portanto, só isto vale imenso. Depois existe também, no final, uma coisa que eles fazem muito, que é a chamada startups, ou seja, pessoas sempre ligadas ao imobiliário que querem explicar o seu projeto. E têm 1 minuto para o fazer. Tem 1 minuto em palco para explicar o seu projeto. Não tem 5, nem 10, nem 20, nem meia hora. Tem 1 minuto. E no minuto tem que nos convencer a dizer, venha falar comigo. Isto é a startup. Depois há outra coisa interessante que é o New Kids in the Block. New Kids in the Block são ideias de startups que já estão ongoing, portanto estão a acontecer, e explicam um bocadinho, esses têm muito mais tempo, explicam a ideia deles e o desenvolvimento que a ideia deles teve. E pronto, depois há imenso networking no final, há algumas sessões privadas, em que é por convite, às vezes eu consigo o convite, outras vezes não consigo o convite. Agradeço já o Ricardo Sousa da Centro 21, que conseguiu há 2 anos atrás um convite, ele é que tinha o convite, eu não, à festa da Zillow, e fomos os 2 à festa da Zillow, e pronto, e ali podemos também falar com muitas pessoas, enfim, com um nível muito elevado. Bom, mas vamos ao meu resumo deste ano. Atenção, é um resumo, obviamente que eu tenho muito material, eu, como sabem, eu gosto de escrever, só para terem uma ideia do material que eu trouxe, portanto, isto é tudo apontamentos escritos. Obviamente que eu sou muito apologista da escrita
mas posso já dizer que todas as apresentações são entregues, aqueles que têm PowerPoint são entregues às pessoas, eu já pedi algumas. Depois, hoje em dia, quase toda a gente, e estava lá o Nelson Morgado da Zoom, que tinha aquela nova aplicação que se põe nos telemóveis e que capta toda a informação e depois transforma a informação em resumo e em PDF, e portanto dá para fazer perfeitamente isso. Eu gosto imenso de escrever, até porque uma das coisas que faço essencialmente é escrevo artigos e tenho aqui muito material. Então vamos a isto, vamos ver o que é que eu vos posso dizer sobre o Women Connect deste ano e dizer-vos também que, apesar de eu fazer este resumo rápido, apenas de uma hora, isto é muito concentrado, posso-vos dizer que nos próximos, como sempre, como faço isto todos os anos, nos próximos meses vão aparecer uma série de artigos sobre o Women Connect. E, portanto, daquilo que eu aprendi, aí sim, muito mais específico, com muito mais detalhe, com muito mais tempo. Bom, eu escolhi, para quem me segue, 4 temas interessantes. Primeiro tema, obviamente, não posso deixar de falar da inteligência artificial. Por 2 razões. E acho que aqui é preciso falar no contexto, como diz o Mike Del Prete, o contexto é muito importante. Então, há 2 anos atrás, no Women Connect, a moda, podemos chamar-lhe de moda, era o blockchain e os tokens. Não sei quantas workshops de blockchain, de tokens, a forma como se faz, a forma como se trabalha, como é que os agentes imobiliários trabalham o blockchain. Havia, inclusive, enfim, já empresas dedicadas e com a possibilidade de investir em blockchain, isto para o imobiliário. Isto foi há 2 anos. E o ano passado foi uma loucura com a inteligência artificial. Aliás, eu diria que 80% das palestras, das talks, das workshops, era inteligência artificial. Inclusive, eu logo depois, quando voltei, em fevereiro, março, abril, aliás, durante o ano, fiz várias workshops, aliás, palestras, sobre inteligência artificial, até para desmistificar um pouco do que se andava aí a falar. E, este ano, curiosamente, a inteligência artificial deixou de ser moda para ser algo normal. No sentido de toda a gente tem. Toda a gente já utiliza, toda a gente já aplica. E quando toda a gente, para vocês terem uma ideia, fez ali uma estatística daquelas que se faz numa palestra, perguntou-se quantas pessoas, e estamos a falar de um universo, vá lá, de 800, 900 profissionais da mediação imobiliária, quantas pessoas utilizam de facto o ChatGPT. E o ChatGPT versão normal. E na versão normal, por sensibilidade minha, 80 ou 90% das pessoas que estavam na plateia já utilizam o ChatGPT versão normal. Quando depois ele faz a pergunta, a dizer, e quantas do pago, não vão acreditar. Eu diria que para aí uns 10% baixaram a mão. O que quer dizer que 70% daquele palco a pagar utiliza o ChatGPT todos os dias. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que a inteligência artificial, que há um ano passado era uma coisa de novidade, hoje em dia... E, aliás, isto foi só a ponta do iceberg. Porque a quantidade de apps que apareceram... Aliás, havia apenas 4 ou 5 workshops dedicadas exclusivamente à inteligência artificial. Porque em cada workshop que se falava, seja de recrutamento, gestão de equipas, marketing de conteúdo, follow-up, CRM, a inteligência artificial já lá estava. Toda a gente dizia bem, tenho aqui inteligência artificial englobada na minha app. E, portanto, o que eu diria é que passou de moda a uma evolução assumida. Mais do que nada, e mais do que o ChatGPT em si, eu diria a inteligência artificial generativa. Ou seja, a capacidade de eu pedir à inteligência artificial que me desenvolva conteúdo. Essa foi, de facto, a grande novidade, se assim se pode dizer, ou a grande evolução da inteligência artificial. E, portanto, conteúdo de todo o género. Já ninguém faz copies, o chamado copyright, ou ninguém faz copies para um post no Facebook, ou por um anúncio de uma casa. Toda a gente, ou quase toda a gente, utiliza o ChatGPT. O Women Connect começou justamente com uma palestra dedicada à inteligência artificial, em que
Um dos palestrantes utilizou uma versão do ChatGPT em que, em vez de ser escrita, era falada. E, portanto, ele estava a falar, ouvia cores, portanto, os microfones todos ligados, a falar com o ChatGPT sobre o imobiliário, sobre as conversas mais incríveis, e ele respondia como se fôssemos duas pessoas a falar sobre um assunto. Só que ele, a pessoa que o provocava e que lhe pedia coisas, era humano. O outro era uma máquina. E olha que a conversa era muitíssimo interessante, porque o ChatGPT respondia e, no fundo, desenvolvia algum conhecimento que, de facto, o humano não o tinha ali à mão de semear. Isto foi, de facto, um momento marcante. Mas um momento ainda mais marcante, pelo menos para mim, foi quando, em determinada altura, para explicar um bocadinho o que é isto da inteligência artificial generativa, foi quando um dos palestrantes começou a pegar em fotografias de imóveis e de, como é que se explicar-vos, de espaços comuns. Ele utilizou um espaço comum, que era um campo de basquete, mas podia ser um campo de ténis, outra coisa qualquer, e disse: "Ok, vou ver esta foto está impecável, está muito bem feita, isto vai para um portal, toda a gente vai ver a foto, mas eu agora vou fazer uma brincadeira. E eu vou dizer outra aplicação, que não o ChatGPT, a esta aplicação de inteligência generativa para pôr aqui um miúdo, 15 a 6 anos, a jogar dentro deste como é que se diz, deste campo de basquete." E, de facto, em segundos, aparece um miúdo com um aspecto quase... Portanto, não era um desenho animado, não era um cartoon, era um miúdo mesmo, com uma bola, a jogar basquete e a pôr dentro da fotografia que ele tinha criado, como se aquela imagem fosse toda... Deu aquela ideia de ser quase verdadeiro. Portanto, a ideia... Se ninguém me tivesse dito o que é que estava a acontecer, eu diria que aquilo era mesmo verdade. E, portanto, a capacidade da inteligência artificial melhorar ou superar ou desenvolver conteúdo é realmente extremamente interessante. E, obviamente, a gente pode dizer assim, então, mas o que é que isto vai impactar na vida de um profissional da mediação imobiliária? Essencialmente, e por muito que a gente diga, mas há muito mais coisas, mas é o tempo. O tempo que ele vai poupar para se dedicar àquilo que é mais humano e àquilo que é mais importante, que é o cliente. O ChatGPT pode fazer copies, ou outra aplicação qualquer, pode fazer copies, pode fazer pequenos artigos de opinião se quiserem, pode fazer a questão das fotos, tudo isso poupa tempo ao agente imobiliário. E o agente imobiliário faz o quê? Prospecção, angariação, negociação e venda. Ou seja, para ele poder estar cada vez mais próximo daquilo que ele realmente é bom, que é com o cliente. E aquilo que o cliente quer mesmo dele, que é, no fundo, uma parte extremamente humana. Eu estou aqui com as notas, estava aqui a ver se não me esquecia de alguma coisa. Agora, isto é um lado da inteligência artificial. Há outro lado que eu tenho que falar. Porque o Human Connect tem uma coisa muito boa, que infelizmente em alguns outros sítios não se vê. A gente pode, claramente, e com as nossas reservas, ver o que aparece no palco e o que é que nos dizem, mas depois temos o networking, temos empresas que estão lá, temos empresários que estão lá, onde podemos ouvir uma outra versão, quem sabe. E uma das coisas que uma das pessoas que eu conheci, com uma empresa com mais de 27 anos dedicada exclusivamente à mediação imobiliária, disse-me o seguinte: nós há mais de 27 anos que andamos a desenvolver inteligência artificial. Portanto, isto não é novidade nenhuma. Isto agora é que estourou completamente. Mas nós já fazemos isto há muitos anos. E não é nenhum bicho-papão. Porque eu perguntava-lhe, mas agora faz-se cursos de inteligência artificial? Pois, eu percebo. E ele perguntou-me, mas olha, você quando apareceu o Google, você tirou algum curso de Google? Ou você foi experimentando? É que a inteligência artificial tem que ser mais do que aprendida, é apenas apercebida e depois praticada. Porque, infelizmente, tal como aqui nos Estados Unidos também acontece, e provavelmente noutros países, há muita gente a fazer-se pagar cursos de inteligência artificial para inglês ver.
Ele diz que devemos observar e ficar informados, porque aquilo é uma tool, portanto aquilo basicamente é uma aplicação e a única coisa que temos que fazer é experimentá-la e aplicá-la e adaptá-la no nosso negócio. O Guilherme Canichelli diz que ela deve ser humanizada. Não há melhor frase que esta do Guilherme, obrigado Guilherme, é de facto isso. Ou seja, não posso pensar que a inteligência artificial agora vai me substituir por completo, não vai. Outra alerta que se fez muito no Human Connect é, ok, ela faz um copyright porque eu ensino, ou porque eu digo, ou porque eu peço, mas depois vocês têm que dar sempre o vosso toque. E vocês têm que fazer uma coisa muito importante que o Michael Preta disse muito, que era a contextualização daquele texto, daquela fotografia, daquela situação. Ou seja, não podemos pensar, pelo menos por agora, deixa aqui a porta aberta, que ela vai resolver tudo, porque ela não vai. E vamos ter que falar depois um pouco mais de inteligência artificial, mas ficam com esta ideia, ir aos Estados Unidos hoje e falar de real estate sem falar de inteligência artificial, eu diria que seria impossível. E, portanto, não percam o comboio, fiquem atentos de quem faz isto muito bem e não comecem a gastar dinheiro em cursos de tudo e um par de botas. Vão à procura mais da informação. E o que foi dito muito lá foi: apliquem, treinem, façam. Tentativa e erro é fantástica. Até porque a aplicação está sempre aberta e podem desenvolvê-la. Depois vamos a outro assunto. Independentemente da inteligência artificial depois aparecer mais vezes. Que é um assunto que eu diria preocupante. Pelo menos nos Estados Unidos é. E eu aqui em Portugal tenho uma sensação que também é. Que é os sistemas onde o broker é realmente o dono do negócio e que estão a ser muito postos em causa. Ou seja, há um desafio enorme nos brokers nos Estados Unidos. As margens estão cada vez mais curtas, para não dizer mesmo muito curtas. E há uma competitividade incrível entre várias marcas, vários sistemas, vários modelos e receia-se que há muita gente que não vai conseguir aguentar ou já nem sequer está a aguentar a pressão. Tivemos, inclusive, brilhantes apresentações de uma pessoa que dizia existem 3 modelos básicos. Existem aquelas empresas que pagam 90, 95, 80, até mais de 80, 90, 95, 100% com o capper. E esses modelos são arriscadíssimos. E é preciso ter muito cuidado com estas pessoas. Estou a falar, obviamente, por parte dos brokers. Porque o agente acaba por ganhar tudo. E mais, e mesmo nos Estados Unidos, que antigamente nem se oferecia, normalmente havia um FII, ou então pagava-se, estão-se a começar a oferecer tudo, começando a ter margens baixíssimas. Ou seja, o negócio acaba por ser, tem que ser forçosamente um negócio de escala. Caso contrário, vai haver muita gente que vai ter que fechar portas. Depois há algumas empresas que, felizmente, dentro do modelo de negócio delas, não enverdou por essa loucura. Ou então algumas outras que voltaram para trás. Que são aquelas que andam com as tais comissões até aos 50%. Até aos 50% 50-50, 50% para o broker, 50% para o agente. E algumas pessoas voltaram a fazer este tipo de modelos. Não por quererem pagar menos aos agentes, por uma questão única de sustentabilidade da própria empresa. E ainda existem algumas empresas, mesmo nos Estados Unidos, que pagam 30%, 25% ou até menos por cento ao seu agente. Obviamente que essas empresas têm que oferecer muito mais que as outras, pois há aqui uma competitividade incrível entre estes 3 modelos. Mas é o que há nesta altura. E eu diria que em Portugal, a gente diz sempre, o mercado norte-americano é muito longe, não tem nada a ver connosco. Falso. Desculpem, falso. Os modelos estão cá também, são muito parecidos. Se há uma grande diferença a este nível com o mercado norte-americano, é que nós realmente somos muito pequenos. E eles são muito grandes. Mas vocês encontram exatamente os mesmos modelos e eu receio com as mesmas problemáticas. E qual era a palavra mais utilizada? Liderança. Atenção, que estes modelos, eu falei muito em brokers,
Mas o team leader, o broker empreendedor, o diretor comercial que não tem ordenado, sofre que tem que ter equipa, sofre da mesma doença, desculpe o termo, ou da mesma situação. Então, o que se falou mais foi da liderança. E disse uma coisa muito, 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 muito importante. A Joana diz aqui, muito pequeno, é verdade. O Guilherme Canigela e eu sinto que vão sobreviver os extremos. Sabes, Guilherme, havia muita dúvida. Os próprios americanos não sabem. Com negócios de escala, o broker com processo de atendimento, por exemplo, eu posso dizer-te, Guilherme, que há aqui ótimas agências em Portugal que têm um número muitíssimo interessante, que são 15, 20 agentes, mas com 20, 20 agentes, todos muito médios, ou seja, não há aquela disparidade de 20 faturam e os outros 80 são, enfim, não são grande coisa. E, portanto, ter um modelo de negócio de 15 ou 20 muito bem focado como é que se explicar? Na competência de cada uma dessas pessoas, dá trabalho encontrá-lo, mas quando se tem, atenção, é um excelente negócio. Bom, voltando para não me afastar, falou-se de uma coisa muito interessante, estou aqui a ler as minhas cábulas, que é, já não interessa o serviço. As apresentações que nós aqui fazemos, aí sim há uma diferença grande. E que, obviamente, falando, vens trabalhar comigo porque eu dou-te isto, já era. Desculpe o termo. Já era porque o serviço toda a gente dá. E é mais ou menos o mesmo. Não há grande diferenciação. A comissão poderá ser o que faz com que a pessoa saia, mas eu passei imensa estatística no meu grupo, não sei se alguém que está aqui no meu grupo deve ter recebido um fantástico talk com PowerPoint da Redfin, onde foi colocada a nu uma estatística sobre exatamente o estado da mediação imobiliária nos Estados Unidos, e falava-se exatamente disto, desta questão de não sei se será a comissão, ou não sei se eu quero ter na minha agência alguém que vem só por dinheiro. E, portanto, o suporte, mas não é o suporte tecnológico ou o suporte de serviço ou aplicações, é o suporte humano. Nunca no Human Connect ouvi tanto falar sobre a liderança. Guilherme e todos, a chave vai ser a liderança. Ou é a liderança. Porque, no fundo, a diferença, depois, quem faz é o líder. Uma das estatísticas da Redfin dizia que as pessoas mudam, já não me lembro, mas era um valor muito elevado, pelo ambiente tóxico que a empresa tem. Ou seja, aquela empresa paga uma boa comissão, a empresa é potente, mas o ambiente tóxico que existe lá dentro não aguento mais e por isso é que as pessoas saem. E, portanto, a questão da liderança é fundamental. Falou-se muito, eu tive quase uma tarde só para trabalhar com brokers. Aqui o Guilherme diz a liderança é a maior lacuna do mundo tecnológico. Ora, aí está. Muito obrigado, Guilherme. E essa é a parte onde o broker pode fazer a diferença. E, portanto, eu diria que se os brokers me estão a ouvir, ou se eventualmente vão ouvir porque isto vai ficar gravado, pensem na liderança. Pensem em forma como lideram. E atenção que a liderança não está desconectada da cultura da empresa. Aliás, o líder faz a cultura e a cultura depois vai desenvolver-se e ele torna-se líder pela cultura que faz. Portanto, a liderança é um ponto crucial. Volto a dizer, não tem a ver com serviços. O serviço toda a gente tem. A diferenciação é o próprio broker que vai fazer, com a sua cultura e com o suporte. Estava aqui a ler. Falava-se no ambiente, falava-se no coaching, no mentoring, porque, efetivamente, in the end of the story, on the end of the day, como eles dizem, o que conta é alguém que esteja ao lado. E eles apelaram muitas vezes a alguns brokers, a alguns líderes, para voltarem a fazer aquilo que faziam antigamente. Uma coisa que aqui em Portugal é muito criticada, que é o back to basics, que é uma das coisas mais importantes quando eu me perco. Ou quando eu não estou a conseguir fazer aquilo que... Porquê? Porque a liderança é a base, não só na mediação imobiliária, de qualquer empresa. Depois houve uma pessoa que deu muitos exemplos de empresas norte-americanas de topo, que quando o líder sai, ou quando o líder é alterado, e aliás vou-vos já dar uma, que foi autêntica, tudo muda. Aqui a Cláudia Faria, obrigado Cláudia por estar aqui, concordo com o interesse, como tenho uma grande líder, ok, perfeito, 121 arquitetos. Por falar em liderança e por falar em líderes,
eu tinha deixado isto para o fim, mas isto está encadeado, isto é ao vivo e, portanto, isto não é totalmente, não sigo totalmente um PowerPoint ou uma regra. Eu posso dizer que foi surpreendente, talvez uma das melhores talks que nós vimos, ou pelo menos que eu vi lá, foi da CEO da NAR. A NAR, como sabem, a NAR é a maior associação norte-americana e é a maior do mundo, e teve, nos últimos tempos, o ano passou, grandes, enfim, revoluções com a história das comissões, com a história dos MLS, com a história das partilhas. Eles mudaram-se, houve várias demissões de CEOs e presidentes da NAR, e de repente aparece esta nova CEO. No entretanto, está aqui a Fava do Largo, eu não sei o nome dela, mas ela a dizer, que diz, quanto mais só se dá também mais o chefe de equipa, lá a palavra chefe é uma coisa que nos Estados Unidos já não se tem, já não se usa, se arrisca a perder um consultor para a agência, pelo maior visto me concorda, como claro, enfim, é só ver aquilo que eu estou realmente a dizer aqui. Bom, a CEO da NAR, muito contestada, portanto a NAR em si, deu uma das melhores talks, aliás foi entrevistada, Patrícia Fava, desculpe Patrícia, não estava a ver, já é pequenina, não consigo vê-la, e depois está aqui Fava do Lar e não consegui ver quem era, obrigado, mas li bem, estava ali Fava do Lar. Bom, estávamos a dizer que a CEO da NAR fez um talk brutal. Ela foi entrevistada pelo Eamon Brad, para vocês saberem, o Brad Eamon, ou Eamon Brad, como quiserem, é o mentor, o criador do Eamon Connect, e que ele vendeu o Eamon Connect. O Eamon, aliás, vendeu há 2 anos, mas ele continua lá, e portanto deve ter feito um acordo para fazer, porque ele é a imagem do próprio evento. E nessa talk, nessa entrevista com a CEO da NAR, ele normalmente é acutilante, e deu-lhe uma série de perguntas e ela portou-se lindamente, foi aplaudida. A NAR, para ter uma ideia, a NAR está com uma imagem muito fraca devido aos escândalos que aconteceram e ela portou-se lindamente. E há uma frase, há uma pergunta, uma das últimas perguntas, aliás, o Brad Eamon ontem pôs um post no LinkedIn que eu repliquei para dar os parabéns a esta pessoa que agarrou com unhas e dentes, porque é uma líder nata, a NAR. E há uma determinada pergunta que ele faz no final e diz, mas afinal, quem é que vocês servem? E ela percebeu que a pergunta era um bocadinho, pensa e diz, nós servimos os realtors. E portanto aquilo acabou em grande emoção, toda a gente aplaudiu e acho que foi um momento alto do Eamon Connect. Falando em associações, eu não posso deixar de referir que é incrível a importância das associações no mercado norte-americano e ainda bem que temos uma nova CEO da NAR. As associações dão tanta informação, tanta estatística, porque a estatística, dizia o Mike Del Prete, e bem, já vamos ao Mike Del Prete, sem dados eu não consigo tomar decisões. Eu sem dados não faço marketing. E o que acontece em Portugal é que a maior parte das vezes nós não temos dados, nem é do imobiliário, que esses também são o que são. Nós não temos dados da mediação imobiliária. E como não temos dados da mediação imobiliária, um líder de mediação imobiliária não consegue tomar decisões. E já lá vamos. Depois temos aqui o imobiliário TikTok, diz aqui, é impressionante a escassez de vivienda em muitos países, inclusive em Estados Unidos, e já vamos falar. Ok, brokers, portanto, liderança. Brokers, portanto, atenção que a inteligência artificial está no recrutamento. Eu vi bastantes aplicações através de perfis, ir à procura de perfis no LinkedIn e noutras, enfim, eles têm lá outros portais de pessoas para depois serem contactados. E, portanto, tudo feito por inteligência artificial, isto pode ser muitíssimo interessante. Aqui o imobiliário TikTok, eu não sei quem é, se queres depois me põe o nome, que é mais fácil. O preço em Portugal é impossível para a gente humilde. Sim, não é só em Portugal. Em Itália, em Espanha, em Estados Unidos. E já lá vamos. Depois, e agora vamos deixar os brokers tranquilos, quer dizer, mais ou menos, portanto já perceberam que estes modelos muito agressivos que o Carmicelli diz
isto vai ser de extremos, ou eu aí, Guilherme, não tenho a tua opinião completa, até porque há um dado novo aqui interessante que tem que ser dito. A XP é talvez, ou a EXP, como queiram chamar, a empresa que cresce mais, a empresa que está lá em cima, tem 80 mil agentes imobiliários nos Estados Unidos, mas, off the record, não cresce em qualquer outro país sem ser dos Estados Unidos. Não cresce em Portugal, não cresce em Espanha, não cresce em Itália, não cresce sequer no Canadá, tem dificuldades em todos os países, só cresce nos Estados Unidos. E isto dá muito que falar. Isso podíamos abrir aqui. E atenção, não tenho nada contra a XP, gosto imenso, acho fantástico, tem um modelo interessante, mas cuidado com esta coisa de extremos, não sei até que ponto esses modelos. A Compass, como sabem, continua na sua luta constante de recuperar o saldo negativo que tem. A XP não está aí, mas é preciso ver que a Compass compra muita marca, investe muito e obviamente está com um saldo negativo ainda muito grande. Bom, mudando de tema, vamos aos MLS. Os MLS que nós não temos na Europa, nós não temos, quer dizer, temos em Espanha, mas enfim são os MLS. Eu nem posso falar muito, mas são os MLS tudo em aberto, com muito pouca, como é que se diz, muito pouca aderência, estou com muitos problemas. O Ruben Fábio diz, obrigado Ruben pelo elogio. Os MLS estão em crise nos Estados Unidos. E isto levanta aqui um bocadinho, porque nós estão a ver, os Estados Unidos, criadores da MLS, os MLS existem desde 1800 e tal, portanto, século XIX, e todos nós queremos MLS em Portugal, e agora nos Estados Unidos está em crise. Calma. Porquê que os MLS estão em crise nos Estados Unidos? Porque, lá está, vocês têm que ir ao Ivan Connect. Meus caros, guardem, comprem já o bilhete para o ano, são $800, façam uma poupança para ir de avião e depois vão lá. Assistimos a uma discussão à séria, com 600 a 700 pessoas a verem, o dono do The Agency com o Nexon, penso eu, a terem uma discussão com o Iman Connect sobre os MLS e a sua não aplicabilidade ou a sua decadência, se assim se pode dizer. Porquê? E isto é fácil. Porque o propósito mudou. Ou seja, o MLS, segundo uma determinada faixa de pessoas que acredita no verdadeiro sentido do MLS, foi criado, pensado para fazer com que as partilhas fossem mais rápidas, mais automáticas e, principalmente, foi criado por uma coisa só, que é a razão de existência da mediação imobiliária, o cliente. Ponto. Aqui aquela Santos diz-me olá, penso que Oeste Soluções. Então, e agora existe outra faixa que defende que o MLS pode ser a salvação para a mediação imobiliária com a luta em relação à tecnologia, nomeadamente os portais. E que não está mal pensado. Aliás, eu posso dizer que eu estou dividido nestas duas posições, porque, a um lado, percebo perfeitamente que a questão aqui é a melhoria do serviço para o nosso cliente final. E atenção que o cliente final não é só o vendedor, é também o comprador. Porque se, efetivamente, aqui, no entanto, a Gisela Diogo, olá Gisela, como é que vai? Está tudo bem consigo? Eles chamam muito o consumer é os dois clientes, portanto, o comprador e o vendedor. Se eu partilho, supostamente a venda é mais rápida, supostamente eu posso até conseguir por um valor mais justo, mais transparente, não diria mais alto, mas mais transparente, mais justo. Portanto, o MLS teve esse propósito. E houve uma discussão enorme porque nos Estados Unidos estamos com lack inventory, portanto estamos com poucas angariações, o volume das transações começa a ficar consolidado e começa a baixar novamente, estamos com desafios enormes, e desafios que não são muito diferentes do mercado português, e portanto há uma defesa grande, pelo menos por o que eu entendi, da parte do The Agency em relação ao pocket listings, ou seja, guardar as angariações antes de colocá-los no MLS no mercado, ou então fazer o coming soon, o sell do coming soon da Compass, que diz, não, eu não vou já colocar nos outros portais, vou primeiro pôr nos meus portais aqui. Isto faz algumas estratégias que a gente já ouviu por aqui também. Ou seja, não me parece que esta seja a solução. É uma solução de curto prazo. Porque a verdadeira solução é a partilha na sua vertente mais pura, transparente. Aliás,
o termo transparente, eu já disse isto em diversas talks e diversas formações, é a base do propósito ao PropTech. Qualquer PropTech quer a transparência do mercado. Nunca se esqueçam disto. E portanto, os MLS nos Estados Unidos estão aqui a criar, estão aqui um bocadinho, não diria crise, mas estão numa luta existencial. Deixem lá ver o que o Guilherme diz, mas não seria o MLS a base de informações e dados que alimenta o conhecimento do mercado, o sonho de muitos mercados do mundo. Sim, Guilherme, essa é uma parte do MLS. Mas a defesa aqui, aliás, essa partilha só existe da informação, só existe porque as pessoas partilham, têm a capacidade e a confiança de colocar dentro de uma base de dados. O problema, Guilherme, e agora o Guilherme vai perceber, é que nos Estados Unidos há quase 600 MLS. Guilherme. Mesmo num país com 300 milhões de habitantes e com o número de transações que existe, existem 600. E desses 600, isto obviamente informação off the record, as tais informações que eu consigo obter fora do palco e portanto nos players, vocês têm lá a nata toda. Vocês no Human Connect têm lá a nata toda. Desses 600, só há 5 que são realmente muito bem sucedidos. Os outros 500 e tal, é o que eles dizem. Os agentes, os brokers, mas muitos dos agentes, queixam-se que têm de pagar uma série de MLS. Estava lá a Andréa Cordeiro, ex-Remax Expo aqui de Portugal, e ela depois foi para os Estados Unidos já para ir há 4 anos, é a segunda vez que eu encontro lá. Entretanto, a Beth diz uma noite, desde aqui as angariações dos Estados Unidos está escassa, e aqui também, claro, mas você acha que com tanto produto novo a ser, produto novo, não se vê muito produto novo, efetivamente. Aliás, basta ir às gruas de Lisboa, não há assim tantas. Mas sim, mas vamos continuar. Até porque esse tema é outro tema que eu tenho mais aqui, mas já lá vou. E a questão dos MLS. Ela, Andréa Cordeiro, dizia-me, eu trabalho em 2 estados. Eu tenho que ter 3 a 4 MLS. Eu tenho que pagar 3 a 4 MLS para estar. Além disso, pago 2 licenças. Porque cada estado tem a sua licença. Eu chego ao fim do ano e é uma pipa de massa e isto não sei se tem retorno. Além da publicidade que eu tenho que pagar. E aqui levanta-se o véu, uma coisa que ninguém gosta, mas nos Estados Unidos é o que é cada vez mais o cliente, seja ele comprador ou vendedor, quer o one shop, como é que eu escrevi até, ter um sítio onde eu posso fazer tudo. Eu não quero saber se é MLS, se é não sei o que, eu quero um sítio onde eu entro e eu posso colocar a minha casa à venda, posso contratar um agente, posso contratar um intermediário de crédito, posso fazer uma avaliação com o MetaSearch, posso pedir a documentação. E este ecossistema, hoje em dia, nos Estados Unidos, chama-se Zillow. A Zillow é uma marca. One Stop Shop. Exatamente isso. Filipe Pereira Coelho. One Stop Shop. Ou One Shop Stop. Acho que não sei se um sítio onde... Porque essa história de eu saio de uma app, vou para outra, vou para ali, aqui não dá, vou para aqueles portais. Não, eu quero um sítio onde está lá tudo. E mais uma vez, se a razão do nosso cliente... Desculpem, se a razão da nossa atividade é o cliente, e se o cliente quer isso, o One Shop Stop, eu acho que é One Shop Stop, exato, One Shop Stop, é One Stop Shop, ou One Stop Shop, como queiram chamar, um sítio onde eu faço tudo, é isto que ele tem que dar. E a Zillow dá isso. Por isso é que ela cresce, não para de crescer, e houve uma análise também feita pela Redfin, foi pelo Mike Del Prete, que ele faz análise dos portais todos, em que vê a Zillow e os outros todos. Portanto, eu acho que partilhei, aliás, até quem está no meu grupo levou hoje em dia com uma série de estatísticas daquilo que eu vi no Human Connect, porque eu sou uma pessoa de partilha. Portanto, tudo o que eu observo, eu vou partilhando porque acho que faz falta. E, portanto, os MLS vão continuar. Provavelmente vai haver uma grande mudança no mercado, no sentido em que muitos vão desaparecer, porque são caros, porque não têm retorno suficiente, e com uma única exclusivo propósito. E isso, há muita gente que acredita. Se o propósito é o cliente, o MLS continua. E também é verdade que é a única forma de eu combater os portais. Eu não tenho grande hipótese. O Zillow está cada vez maior e maior e maior e maior. O Home.com, que é o segundo nesta altura dos Estados Unidos, quer muito procurar, aliás era o que estava em segundo lugar, quer muito aproximar, está longíssimo, quer muito aproximar-se do Zillow. E por isso é que investiu, por exemplo, neste Human Connect, praticamente a Zillow também estava lá, mas todo o Human Connect foi patrocinado pelo Home.com. Levando à realidade portuguesa e sem fazer aqui grandes nomes, acho que há aqui muita gente que tem que repensar claramente a sua estratégia e não pode pensar
em formas de reter a informação, esconder a informação, os pocket listings, não sei se funcionam, os MLS de vários tipos, privados, eles inclusive falaram de um termo que a mim me diz alguma coisa, que é a máfia do MLS. Portanto, o MLS pensado exclusivamente em fazer dinheiro, ponto, não funciona. Aliás, muitos MLS são de associações. Inclusive, houve umas ideias assim meias malucas, digamos assim, de fazer o MLS nacional, que não existe nos Estados Unidos, pelo compadrio dos vários pequenos MLS que querem realmente a informação. Vejam se eu tenho aqui... dizem aqui que para se salvarem deveriam claramente pensar no cliente, e quando falamos no cliente é o consumidor final, comprador e vendedor, e não tanto naquela ideia vou proteger o meu negócio, porque, ou não proteger, ou protege o meu negócio, e portanto eles agora têm que vir todos aqui, não vou colocar no Zillow, porque se o Zillow depois ganha cota, isto não funciona. E aí eu tenho que concordar. Se eu pensar exclusivamente nos interesses do meu cliente, possivelmente eu vou continuar. E deixo-vos esta... Porque isto é um ponto que preocupa imenso os norte-americanos. E atenção, nós não temos MLS em Portugal. Pelo menos que eu saiba a funcionar. Vamos ter um projeto novo que vai aparecer alguns em abril, maio, norte-americano, para entrar no mercado português a nível do MLS. Não posso falar muito, estou dentro do projeto. E o propósito desse MLS não é o ser uma empresa que ganha muito dinheiro. O propósito é resolver um problema. E quando eu faço algo para resolver um problema, normalmente dá certo. E vamos ao mercado. Alguém falava muito do mercado, a Beth falava do mercado. Pois, por muito impressionante que seja, o mercado norte-americano está a sofrer de uma coisa muito parecida do que o mercado português, espanhol e italiano. Para não falar de outros, Canadá inclusive. Faz falta o nosso mercado, diz o Rui Morato. A nível do mercado, a palavra de ordem é affordabilidade. Ou seja, mesmo o americano, o americano comum, obviamente não estamos a falar de nichos, não consegue comprar imóveis. Os imóveis estão caríssimos. Há escassez no mercado. Não há lack de inventory, como diziam eles. Portanto, há poucos empreendimentos, Beto. Não há empreendimentos. Pela procura que existe, pela escassez, tem uma crise habitacional praticamente igual à nossa. Ninguém sabe muito bem como resolver. A única questão que se fala é temos que construir mais, é preciso construir mais, há vários projetos. Agora, também se falou de uma coisa interessantíssima que, curiosamente, aqui também se fala. Para conseguir mais projetos, possivelmente eu preciso de investidores que arrisquem. E os investidores que arrisquem, hoje em dia, são um pouco diferentes dos investidores dos anos... Vamos falar de Portugal, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, que possivelmente, sem grandes conhecimentos, com umas contas assim, enfim, punham-se para a frente e arriscavam. Hoje em dia, os investidores estão muito mais informados e arriscam muito menos. Isto pondo de lado a questão Estado, porque eu não queria entrar por aí. Portugal tem ainda muitos problemas em relação à questão da aprovação e do processo de construção em si, para colocar mais oferta. Estou a falar mesmo do investidor em si que não sei se é o mesmo. Acho que os investidores mudaram muito. E nos Estados Unidos falou-se bastante disto. Obviamente, a falta de produto. Há uma coisa aqui a nível da inteligência artificial que eu tenho muitas dúvidas. Eu gostava, se tivesse ali o Guilherme, também da sua opinião, porque aquilo foi falado lá, mas eu também não... Eu tenho muita gente que acredita plenamente e eu tive muitos anos com a opinião contrária dessa, que é a inteligência artificial e a capacidade de prever, a previsibilidade, ou seja, construir, não apenas por construir, mas pela previsibilidade do mercado. Alexandra diz, nova lei de atração de solos. Eu não acredito muito nela, não vou falar muito. Eu acho que alguns nichos poderá resolver, mas não penso que a solução seja por ali, de forma nenhuma. Agora, isto leva-nos a outra questão. Leva-nos a outra questão interessante, que é o mercado do Canadá. Um mercado muito parecido, muito ao lado, que está estagnado e a começar a descer. Porque as pessoas não conseguem comprar mais. Porque não têm dinheiro para fazer. E não há affordabilidade, não há banco. E começa a dilatação, nunca se tinha visto no Canadá.
que é um mercado que esteve sempre em alta, sempre a subir. O Gonçalo Nascimento Rodrigues várias vezes dizia que o Canadá é um case study. Nesta altura o Canadá está a dar o primeiro sinal de quebra. Quebra que não lhe chamamos quebra. Eles chamam-lhe muito simpaticamente de consolidação. A Beth diz que o empreendimento do mercado está focado no mercado de milhões, na impressão. É verdade, nos Estados Unidos também. Estive no Brasil e a classe média baixa lá é mais favorecida para novos empreendimentos. Vamos ver, até lá, eu não sei, o Brasil, o que é que vai acontecer. Eu acho que o Brasil está um bocadinho diferente, mas nós aqui, efetivamente, temos este problema. E é expectável que também o mercado norte-americano, na incapacidade de colocar mais agressões, mais produto, poderá começar a sofrer. E, vamos lá ver, isto não é bom nem é mau. Como dizia o Ryan Serrant, que vocês conhecem, o mercado está a começar a ficar duro. Difícil, complexo, claro que ele tem nicho, claro que trabalha em Manhattan e nos centros das grandes cidades, mas palavras dele, palavras do Michael Prete. Meus caros, vem aí tempos difíceis, porque de facto o mercado começa a abrandar. E obviamente vamos mas eu faço nicho, pronto, faz nicho, não há problema nenhum, ok, vai continuar a... Mas cuidado, que o mercado não é nicho, e nem nos Estados Unidos o é. E portanto, este fenómeno, que agora no Canadá parece que está de facto a começar a dar os primeiros passos de abrandamento, provavelmente poderá alastrar-se para os Estados Unidos e quem sabe para Portugal, mas isso serão outras questões. Havia lá uma talk muito engraçada, que é a talk da bola de cristal. É espetacular, em que temos lá 3 ou 4 pessoas que falam do que é que acham que poderá acontecer, mas é a bola de cristal, portanto ninguém sabe no limite. Adoro assim dizer em Portugal, acha que vamos quebrar mesmo com pouca oferta. Está sempre esta questão no Canadá, está a começar a estagnar. Eu não diria quebrar, está a começar a estagnar. Atenção que o mercado imobiliário vive muito da questão financeira e a questão financeira está muito ligada. E atenção que, enquanto aqui em Portugal nós estamos muito ligados à Euribor, eles têm outra taxa que a taxa deles, mas os americanos já nem fazem contas à taxa. E, portanto, temos ali um grande desafio. Trabalhar no mercado estagnado. Eu não sei, não tenho números agora de Portugal, se calhar vocês dizem, mas eu acredito que, a nível de número de transações, o ano passado, portanto, 2024, fizemos, diria eu, mais do que em 2023. E vocês vão dizer que bom, até um certo ponto, porque a procura foi altamente estimulada, vai absorvendo, mas vamos continuar com este problema. Chega a um ponto que, possivelmente, as pessoas não conseguem comprar. E, como dizia a Beta há pouco, e bem, não há produto para a classe média. E baixa, o que está a acontecer também nos Estados Unidos. Já não é de hoje. O Guilherme diz, esse tema da oferta versus capacidade de compra é um ótimo tema para aquela live internacional. Quando quiseres, é uma questão apenas de ligares para mim, tens os meus contactos e a gente faz a live com pessoas aqui com muito sumo. Mas no mercado, estamos neste ponto, e eles não estão nada otimistas, ao contrário do que se parece, estão preocupados, até porque, meus caros, e eu pus isto no grupo, o Guilherme está no grupo e sabe, a Redfin, como vos disse, fez uma estatística, já não me lembro qual era a amostra, sobre a mediação imobiliária, e por incrível que pareça, já não me lembro qual é a amostra, atenção, 70% dos agentes imobiliários norte-americanos em 2024 não foram produtivos. Não fizeram, eu não me lembro se fizeram uma transação num ano. Portanto, esta questão de nós acharmos que o mercado norte-americano é fantástico e ganha-se imenso dinheiro, também lá a proporção é muito parecida com esta. Ou seja, há de facto 30% a produzirem, mas há 70% que não fazem nada. E levantou-se uma questão interessantíssima, que é, mais que uma pessoa dizia, é preciso barreiras à entrada. Imaginem só, se nos Estados Unidos dizem que é preciso barreiras à entrada, André Cordeiro é um ótimo exemplo, veio do Algarve para o estado de New Jersey, Connecticut e Nova York trabalhar e demorou 2 anos para começar a operar. 2 anos. E esta gente dos Estados Unidos diz é preciso barreiras à entrada. Há quantos anos de gap nós temos com este mercado? É porque havia uma pessoa que dizia, ao máximo, nós não temos 20 anos de gap, mas temos 50 anos de gap, a vários níveis. E este é um deles.
nós continuamos com o mercado nacional sem barreiras à entrada para o agente imobiliário. Possivelmente não temos estatística, portanto nem conseguimos perceber. A única estatística que temos são das redes, e essas também guardam as suas estatísticas, portanto não sabemos, provavelmente, que há muita gente que não ganha nada, fora a rotatividade, porque não ganha nada, vai ter que sair. Pois nos Estados Unidos é muito diferente. Não é muito diferente. E as pessoas pedem que a legislação seja revista para que se saia e se acabe definitivamente com o fenómeno que eles também disseram aqui. Não sei se vocês já ouviram isto, que é o fenómeno dos abridores de portas. Ou seja, de agentes imobiliários que não percebem nada daquilo, têm apenas a licença, mas como abrem uma porta, de vez em quando cai lá uma venda. E isto é uma coisa que para eles, imaginem, os Estados Unidos é muito à frente, hein? Para eles isto faz mal à atividade em si. E vamos, se calhar, já na parte mais finalizada, deixa lá ver aqui, para os agentes imobiliários. Para os agentes imobiliários, no Human Connect deste ano, claramente, é outra coisa que eu vos digo. Marca pessoal. Claramente que marca pessoal. Lá está o turismo imobiliário. O José Viana, escrevi um artigo, o José Viana, justamente ontem. Foi o primeiro artigo que escrevi depois do Human Connect. Escrevi-o ontem, já não me lembro, e mandei para o doutor Finanças. Portanto, ele vai publicar um artigo sobre este tema do turismo imobiliário, que eu percebi perfeitamente o que o José quis dizer. A marca pessoal é fundamental. Agora, das poucas coisas que eu vi de marca pessoal, porque já não se fala de marca pessoal, toda a gente já sabe que é marca pessoal, toda a gente já sabe. André Cordeiro está lá, não me lembro, 5 anos, já mudou 3 vezes de marca, e agora vai para a XP, só para ter uma ideia. E, portanto, o que vale é a marca pessoal e a pessoa. E a marca pessoal tem que ser, obviamente, autêntica, tem que ser aquilo que é, deve saber se comportar, deve ter inteligência artificial aplicada. E havia uma pessoa ao meu lado que dizia-me assim, mas isso o máximo diz há mais de 10 anos. É verdade. Eu digo há mais de 10 anos. Ou seja, não é preciso cursos de marca pessoal. É preciso apenas ter uma estratégia baseada em autenticidade, baseada em honestidade, baseada naquilo que nós somos, para não sermos fake e não nos enganarmos. Depois houve lá uma apresentação giríssima do Mike Del Preta também, sobre a questão da propaganda e sobre o fake. Aquilo que é na net e aquilo que depois não é na vida real. E isso quebra logo a marca pessoal. O Patrick diz, agora temos os vendedores de Instagram, lá está, no final, estão nessa escala de produtividade baixa. Exato. Ou seja, o Instagram e as redes sociais foram aqui abordadas várias vezes, não com intensidade, porque, enfim, já toda a gente sabe e tudo mais. São ótimas ferramentas, são excelentes. O problema é que as pessoas exageram. Quando digo exageram, colocam aquilo que as pessoas não são. Há muito wannabe, há muita gente que quer ser aquilo que não é, e é muito fácil eu criar numa rede social um papel, ou se quiser uma máscara daquilo que eu não sou. Depois atraio, obviamente, leads, e depois o que acontece é que quando a pessoa vem ter comigo, a coisa já não funciona. E, portanto, em relação aos agentes imobiliários, marca pessoal como a coisa mais importante de todas. Volto a referir o estudo que eu descarreguei. Outra coisa que acontece no Human Connect, e portanto, apesar de eu gostar muito de fotografar, qualquer apresentação, basta mandar um e-mail para a pessoa. E agora, outra questão, meus caros, outra questão. Eu mando um e-mail. Vi uma apresentação de um flyer muito bom, gostei imenso. Eu mandei um e-mail, ele saiu do palco. Eu mandei-lhe um e-mail a dizer, olha, muito obrigado, porque ele pôs um e-mail e disse, olha, que alguém quiser a apresentação, esteja à vontade. Mando-lhe um e-mail. Passado, não vou exagerar, 15 minutos. 15 minutos de ele sair do parque, eu tinha a apresentação dele no meu e-mail. Isto, em Portugal, não existe. Aliás, outra coisa que é incrível, que é o tempo de resposta, seja a compradores como a vendedores, nos Estados Unidos, é quase on time. Claro que a inteligência artificial aqui ajuda imenso, mas depois há sempre a componente humana, porque de facto depois eu vou ter que falar. Havia uma pessoa que dizia assim, ok, isto é muito bom, a inteligência artificial é fantástica, melhora bastante, mas depois eu tenho que telefonar, eu tenho que falar com a pessoa, e se eu perco tempo e demoro muito tempo para lá chegar, a pessoa vai embora, vai para outro sítio, alguém vai cuidar. Portanto, muito luta em relação aqui também com este tema. Deixem lá ver aqui uma coisa, o Javiana é um negócio de referências, lá está.
A formação sobre marca standard pelo máximo forte. Oh, muito obrigado a Gisela. Espero que tenha aplicado muito daquilo que fez. Realmente nós não vamos continuar a fazê-la. Fica já com esta ideia. Ora bem, o que é que eu queria dizer-vos mais? Serem humanos é a chave. E, portanto, um agente imobiliário, como dizia o Guilherme há pouco, pode ter muita inteligência artificial, pode ter fantásticas redes sociais muito bem geridas, mas ser humano é essencial. E ser humano é trabalhar em tudo aquilo que não está na net. Porque isso é fazível, isso é comprado, isso é desenvolvido. Agora, nós é outra história. E isto nunca poderemos... às vezes diziam lá muito, será que o agente imobiliário vai ser substituído? Não, não será substituído porque ele é único. Inclusive a questão dos avatares, a questão de poder falar a mesma... Eu podia estar aqui com o avatar e ser o avatar a fazer. Ou seja, tudo isso vai acontecer. Luís Boazinha diz, já lá vai uns anos, sempre gosto de ouvir. Obrigado, Luís. Lá está, o Back to Basics. E o que é o Back to Basics? Simples, é o simples bem feito, como diz a Carla Dias. Liguem, façam follow-up, saibam fazer networking. Aliás, se vocês quiserem ver o estilo como os americanos fazem o networking, depois às 4h30 da tarde, 5, há um período entre as 4h30 da tarde, às 5 até às 6, 6h30, no Iman Connect, que é só networking. Vejam como eles fazem. Straight to the point, com o rapport suficiente e necessário, e depois começam a perceber o que é que nós podemos fazer juntos. Tive conversas fantásticas que duraram 10 minutos. Straight to the point. As importâncias da base de dados. Aqui estamos muito longe. Não estamos longe porque não temos tecnologia. A tecnologia já existe. A tecnologia é fácil. O problema são as pessoas, não é a tecnologia. O problema não é as CRMs. O problema não é a base. O problema é as pessoas. Façam nicho. Façam zona. Tornem-se especialistas, como estou farto de dizer, num determinado nicho e numa zona. Não andem a disparar tiros para todo lado. Mas pronto, não sei o que eu digo. Vão ao Iman Connect e vejam. E depois, pronto, não posso deixar de referir novamente o estudo da Redfin. O estudo da Redfin, enfim, dá-nos tanta coisa comparável ao mercado português, espanhol e italiano, mas comparável mesmo, que eu diria que se não estão no meu grupo, peçam-me para entrar no meu grupo e está lá o estudo e vocês descarregam e aquilo é vosso. Aliás, eu irei fazer, nos artigos que eu estou pensado na cabeça, irei fazer um artigo só sobre aquele estudo. Para terminarmos, e porque já vamos com mais de uma hora, dizer-vos também quais foram para mim os momentos altos a nível de apresentações. Primeira vez que eu vi o Mike Del Prete ao vivo, portanto eu sou fã do Mike Del Prete e portanto já sou como é que é de explicar, aqui alguém pergunta, Telma Martins para entrar no grupo é apenas mandar-me um WhatsApp, o meu telefone é o 917618379, para Telma Martins e para todos. Mandam um WhatsApp e eu vejo, identificam-se, digam-me quem são e eu entrego no grupo. O grupo é um grupo que eu já tenho há muitos anos, em que temos cerca de 400 pessoas e tudo o que eu leio e tudo o que eu assisto que faz sentido, eu coloco no grupo. Outra coisa que eu faço nesse grupo, aliás, esse grupo não é para vender, eu não vendo lá nada, não vendo livros, não vendo cursos, é proibido vender. Portanto, quem lá está, quer fazer partilhas ou quer vender, sai logo do grupo. Atenção, quem gera o grupo sou eu e que já muitas vezes saíram pessoas, tive que mandá-las embora, obviamente. O grupo é só partilha de conhecimento, ponto. E, portanto, quem quiser, se não apontar o meu número, vão ao meu site ou vão no LinkedIn, está lá o meu número e é só pedir e vocês entram. O Ruben Fábio diz, caríssimo Máximo, na minha opinião, o mercado de Portugal continuará a ser mais apetecível que o norte-americano nos próximos 2 anos. Eu diria que sim. Aliás, eu diria que o mercado norte-americano é altamente competitivo. Portanto, eu se fosse um agente imobiliário, eu não iria para os Estados Unidos, porque realmente é tough, é mesmo duro. O Miguel Rosa também gostava, ok, o Miguel já percebeu como é que é feito, o Miguel Rosa inclusive tem o meu telemóvel, portanto é fácil. 9176183, desculpem, já nem sei qual é o meu número, 917613779. Confirme no meu site ou no meu
ou no meu LinkedIn. Eu vou pôr aqui nos comentários que é mais fácil. 917618379. Eu depois, logo que tiver tempo, à medida que cheguem lá os pedidos, eu vou colocando, sendo que amanhã tenho um voo muito cedo. Amanhã vou para a Suíça às 7h40, e portanto tenho um voo muito cedo. É possível que hoje à noite ou amanhã, depois já à tarde, quando estiver na Suíça já tranquilo, já posso fazer isto. Bom, melhores apresentações. Mike Del Prete, top. O Mike Del Prete é um exemplo evidente. Façam, um dia que puderem fazer isto, façam. Que é, vejam tudo o Mike Del Prete. Vejam o YouTube, vejam o podcast dele, que é o Context, que é o contexto. Ele dá muita importância ao contexto, ele tem toda a razão em relação ao contexto. E ele estuda quem? O Mike Del Prete estuda os portais, estuda as PropTechs, estuda as mediadoras imobiliárias e eles têm uma vantagem em relação a nós portugueses, é a questão do data. O número é esse, Miguel. 917618379. Eles têm muita data, muito dado, e consegue trabalhar dado. E depois faz umas análises brutais, depois utiliza o humor, e também falou da inteligência artificial. E ele dizia uma frase muito engraçada, que era: nós temos fé em Deus, o resto é tudo data. Alguma coisa deste género. E, portanto, foi a melhor apresentação que eu vi. Na minha opinião, está no topo, embora sou suspeito porque eu sou fã dele. E, portanto, acho que tudo o que é Mike Del Prete vocês deviam ir. Depois o Iman Brad, e fica já aqui a minha declaração. Eu faço modelagem. Vai haver um artigo sobre modelagem no meu blog na próxima quarta-feira. Eu faço modelagem inconsciente com o Iman Brad. Portanto, eu quando lá vou, cada vez o admiro mais. Portanto, cada vez é daqueles... Ele é um blogger brutal. Ele faz perguntas brutais. E cada vez mais eu estou sempre e dou-me bem com ele. Portanto, já privamos um bocadinho. Aqui a Alexandra diz, não, Mike Del Prete. Claro que tudo o que tem nome italiano, já sabem que normalmente é bom. Deste à parte. Mike Del Prete. Depois, o Iman Brad. O Iman Brad foi, talvez, e é sempre ele, as melhores talks, as melhores entrevistas, as melhores provocações, as melhores perguntas, embora a CEO do Iman Connect, a CEO do Iman Connect foi muito bem colocada, muito bem recrutada. Não, é Iman Brad. Iman Brad. Eu não posso escrever mais, é fácil, Alexandre, vai ao Google e encontra lá. Depois, claro, o rei da festa, que é o Ryan Serhant. O Ryan Serhant tem, ao vivo e a cores, porque vocês veem-no muito, digamos, no Instagram e na Netflix, mas depois quando se vê ao vivo, temos aquela clara impressão, por isso é que a marca pessoal vai a este nível, temos a clara impressão que ele é mesmo assim. Ou seja, parece que já o conhecemos. Quando temos aquela sensação que vimos uma pessoa que nunca ouvimos ao vivo, mas já ouvimos tantas vezes, e quando vem ao vivo e é exatamente aquilo que é, pois é, quando a autenticidade vai a um nível elevadíssimo. A entrevista foi giríssima, não foi entrevistado pelo Iman Brad, foi pela CEO, não, foi por outro rapaz, um diretor qualquer do Iman Connect, e o que é que há a dizer? Só para ter uma ideia, a sala não estava mal composta, mas devia ter para aí 400, 500, 600 pessoas, e de repente, quando chega a hora do Iman Connect, aquilo, não sei como, esgota. Portanto, estávamos em 600, mas estávamos a ser 1000. E tudo em cima do rapaz, no bom sentido, tudo a aplaudir. Aí ele, de facto, é muito assertivo. E tem uma coisa muito interessante. Olá, Carolina, aqui de Leiria. Tem uma coisa muito interessante. Ele é autêntico. Portanto, ele vai para lá para cima, para o palco, fazem perguntas, ele diz aquilo que lhe vem na alma. Temos a clara ideia que aquelas perguntas não são combinadas. Pelo menos é a ideia com que eu fico. Já referi a CEO da NAR, para mim também no topo das talks do Iman Connect neste ano. E, portanto, a senhora realmente é muito boa. E muito boa, sabem porquê? Porque não vem da política. Ela não é política, ela é uma operacional, ela é uma executiva. E como não vem da política, como ela dizia no palco, eu não sou de bullshit. Aqui é para fazer. É para fazer e para fazer bem e para pôr a mar naquilo que ela sempre devia ter. É disto
que as associações em Portugal fazem falta. Nós precisamos de gente que faça, de gente que executa, de gente que trabalhe para a mediação imobiliária e não para outras coisas. E foi isso que ela disse lá no palco. Muito bem dito. Gostei imenso da senhora. Aliás, desculpem a minha falha, não tenho aqui o nome dela. De qualquer maneira, se for ao meu LinkedIn, foi a única coisa que eu postei hoje. Eu repostei o cumprimento, o elogio que o Iman Brad fez a ela e que realmente, vejam o que ele escreveu. Atenção que o Iman Brad é extremamente crítico e ele fez um post a elogiá-la. Depois, o grande debate porque houve conflito. No conflito houve uma provocação e em palco houve ali momentos de grande tensão, mesmo de grande tensão, que não chegou a vir de facto. Parecia a SIC daqueles programas de política que estão um contra o outro, não sei como é que chamam agora, mas que aparecem muito na SIC Notícias, e foi o debate entre o The Agency, o CEO do The Agency, que vocês também acho que conhecem, e o outro do Nexome, em que uma tinha uma visão e ele tinha outra e discutiam. Havia algumas coisas que eles concordavam, e depois é engraçado que os dois levantaram-se e deram um passo bem e saíram, enfim, mas foi um momento de grande tensão de ver aquelas duas pessoas mais o Iman Brad a discutirem, com 600 pessoas a verem aquilo, mas sem qualquer tipo de filtro, aquilo é que foi. A Beth diz, Máximo, obrigado eu, Beth, até breve. E nada, acho que cheguei ao fim. Resumindo, inteligência artificial, não perca o comboio, é muito importante, muda o negócio claramente, torna o negócio mais rápido. Cá está o Nuno Duarte, já obrigado Nuno, é Nikia Wright, portanto obrigado Nuno, ele já colocou ali. Não perca o comboio. Não sejam early adopters e, portanto, não comprem coisas que depois não são aplicáveis. Não tirem cursos de pessoas que não percebem nada disto e que estão-nos a vender a banha da cobra. Há nos Estados Unidos, aqui, há muitos desse género. E, portanto, uma pessoa muito experiente, que não posso dizer o nome, porque até é conhecida aqui em Portugal e não é portuguesa, por acaso até é portuguesa, mas está nos Estados Unidos há muitos anos, dizia-me assim: descubram, não façam cursos, leiam sobre isto e apliquem, porque isto não é muito mais do que um Google muito avançado. Falar da Google, que eu esqueci de falar da Google. A Google, atenção que o ChatGPT está a ultrapassar a utilização da Google. E isto quer muito dizer da inteligência artificial. Portanto, não percam a inteligência artificial. Brokers, cuidado com a liderança. A liderança é o ponto mais importante. Toda a gente já sabe o que é o recrutamento, toda a gente sabe o que é a retenção, toda a gente sabe o que é a dinâmica. Agora, ser líder é isso tudo. Com cultura, valores, missão, visão. Eu vejo agências que não têm nem sequer missão nem visão. Como é que é possível? Como é que querem liderar o quê? De que forma? A liderança vai ser a chave. Independentemente, Guilherme Canicelli, do modelo de negócio. O modelo de negócio, sim, eu percebo, os modelos que são muito escaláveis, como é que se diz, como é que é explicar-vos, muito agressivos, dos 80, 90, os Capper, são muito escaláveis no mercado português. É duro, é muito duro fazer isto, mas pode caber. Agora, atenção, liderança acima de tudo. O mercado. Desculpem, os MLS serão, em Portugal, se os MLS entrar, ou se o MLS entrar com a visão exclusiva de servir melhor o consumidor final, comprador e vendedor, provavelmente terá um sucesso enorme. Se a visão é apenas fazer dinheiro, provavelmente não vai suceder. Agora, nós na Europa temos um desafio muito maior antes do MLS, é trabalhar em exclusivo, porque não existe MLS em exclusivo. Atenção, no mercado norte-americano, no residencial, 90 e muitos por cento, quase 100, trabalham em exclusivo, ninguém trabalha em aberto. Aqui o Rui, Rui, veja tudo, porque eu vou dizendo, incluindo ainda hoje, o Rui Fábio, ainda hoje pus as novas datas do Iman Canet, eles já estão a abrir as inscrições, portanto eu devo pagar o meu bilhete agora quando voltar da Suíça. E, portanto, MLS é a resposta aos portais, é a resposta positiva, porque nós não vamos acabar com os portais, nem vamos fazer com que os portais desapareçam, isto não existe em lado nenhum no mundo. Vejam o Michael Preta. O que vai acontecer é
podemos ter outros canais em alternativa ao portal. Quais? MLS, bases de dados. Eu faço muitas frases daquelas azuis para vocês pensarem. O nosso melhor cliente é aquilo que já temos. Nunca se esqueçam disso. Mercado. Grande dúvida, grande bola de cristal. Isto não vai poder ficar assim ad eterno. O mercado, mesmo com pouca oferta, não vai continuar a subir. É inconcebível. A affordabilidade não vai dar. As pessoas não vão. E mais, depois não falei de outra coisa muito importante que é o arrendamento. O arrendamento tem acompanhado a evolução dos preços. Portanto, não é alternativa. Antigamente, as pessoas, quando o mercado estava caro, quando os bancos, as prestações eram muito altas, refugiavam-se num arrendamento. Nesta altura, nem sequer conseguem, porque o arrendamento está pela hora da morte também. E, portanto, alguma coisa vai acontecer. Provavelmente, não, quer dizer, não se sabe quando, mas possivelmente não vai continuar assim. E, portanto, há sinais no Canadá, veja o mercado canadiano, começa a haver sinais também no mercado norte-americano. Obviamente, quem trabalha nisto, quem trabalha em segmento muito alto, enfim. Agentes imobiliários, marca pessoal, já não se fala mais. Nem vale a pena virarem cursos. Porquê? Agora, cuidado com os fakes, cuidado com as cópias. A inteligência artificial é muito bonita, mas fomenta muita cópia. E, portanto, agora, o original é sempre o original. Não há nada a dizer isto. Em Portugal não temos indicações, pelo menos eu não tenho, que a lei saia. Se um mercado tão forte, tão para a frente como o mercado norte-americano, eles pedem barreiras à entrada para não entrar ninguém, porque há muita gente que não percebe nada disto e que tem que fazer um curso que demora quase 9 meses para conseguir um ganho de uma licença, mais um período de experimentação, quer dizer, e mesmo assim eles pedem, ponham barreiras à entrada. Imagina nós aqui como é que estamos. E, portanto, sejam humanos, utilizem inteligência artificial, mas sejam humanos. E que mais? E eu vou terminar com esta frase: nunca se esqueçam, ou lembrem-se sempre, que a razão da nossa existência são os dois clientes, compradores e vendedores. A última parte, para agradecer aqui o Rui Dazão, muito obrigado pelo excelente partilha, muito obrigado eu, Rui. Agradecer a toda a gente que esteve aqui nesta mais de uma hora, neste live dedicado ao Human Connect. Aqui toda a gente, obrigado a todos, obrigado àqueles que estiveram aqui presentes. Dizer-vos que vocês encontram no meu grupo WhatsApp, nas minhas redes, às vezes ao vivo, na quem me contrata. Na próxima semana vou estar na Suíça, outro mercado que eu desconheço, portanto, é a primeira vez que eu vou dar formação nesse país, vou dar formação a semana toda. E a terminar com esta frase, que é: nunca se esqueçam, ou lembrem-se sempre, a razão da vossa existência, da minha, das vossas empresas, da vossa atividade, é o cliente. Seja ele comprador como vendedor. Nunca se esqueçam disso, porque é isso que vai fazer com que as vossas empresas, os vossos projetos, as vossas equipas continuarão a ir para a frente, seja em qualquer tipo de mercado. Muito obrigado a todos, foi um prazer, vemo-nos por aí, tudo bom. Obrigado.